Geralmente eu procuro lembrar aqui no canal de diretores que de certa forma foram esquecidos, mas que já foram muito importantes para a história do cinema. Entre esses diretores está John Boorman. Boorman, que é um diretor inglês, mas fez muito sucesso nos Estados Unidos. Fez um filme que praticamente transformou os filmes policiais nos anos 60, um filme chamado Point Blank, com Lee Marvin, em grande elenco. E depois disso, a carreira dele deslanchou. Ele fez um filme chamado Amargo Pesadelo, que é um filme extremamente clássico, tenso e que na época causou muita polêmica e causou um grande impacto sobre o público por cenas bastante pesadas. Posteriormente, Burman fez Zardoz, um filme altamente divertido e interessante, uma ficção científica que seria uma espécie de Barbarella com o Sean Connery e que teve um grande nível de impacto, mas que de certa forma muita gente achou que seria pretensioso e não era. Era ousado para sua época, embora possa soar quiche e altamente excêntrico. Mas é um filme muito interessante que eu recomendo. Cheguei a ver esse filme de madrugada na Globo. A carreira de Burman chega a um ponto alto quando faz Excalibur, que é um filme extremamente épico e lindíssimo, narrando a lenda do Rei Arthur como nunca havia sido narrado antes, extremamente fiel às narrativas lendárias e que tinha um desenho de produção muito bonito e grande elenco e altamente exuberante. Posteriormente, Burman fez um filme que é considerado uma das suas maiores obras, Esperança e Glória, e que concorreu ao Oscar e concorreu a uma série de prêmios e foi muito celebrado. Ele também fez filmes mais de entretenimento, como Floresta Esmeraldas, que é um filme bem interessante e se passa aqui no Brasil e que teve uma repercussão interessante por conta da tentativa de vender o filme para o Oscar. Então é um filme bem assim que consegue relacionar questões ambientais com aventura. Um dos pontos curiosos sobre John Boorman é que ele foi um dos primeiros a imaginar filmar a saga do Senhor dos Anéis. Inclusive entrou em contato com os direitos e ainda nos anos 70, embora isso já viesse os próprios Beatles, é conhecido uma história bem lendária sobre os Beatles, que eles tentaram também filmar O Senhor dos Anéis, ainda lá nos anos 70. Só que os custos eram muito altos e aquilo seria uma ousadia inimaginável, semelhante a Jodorowsky filmar Duna nos anos 70. A carreira de Boorman merece destaque por ser usada. E ele nunca perde a oportunidade de unir entretenimento à autoralidade. Quando nós vemos a montagem do Point Blank, e onde ele mostra que o Lee Marvin, que é o herói da trama, está quase como os próprios vilões, ele mostra toda uma originalidade, rompendo com todo aquele maniqueísmo dos filmes policiais anteriores, embora aquele resgate um pouco o cinema noir. E posteriormente, quando nós vemos as cenas ousadas que ele colocou no Amargo Pesadelo e que causa certo nível de distanciamento do público, mas que ainda assim o público quer continuar vendo o filme porque quer saber o que vai acontecer no final com aqueles personagens, isso causa um choque no público e transforma o filme em mais do que um mero entretenimento. Assim como ver Zardoz, um filme que tem uma crítica ácida e ao mesmo tempo mostra todo um psicodelismo, todo uma
uma espécie de sociedade que causa um distanciamento, mas que também faz com que o público se envolva e veja todo um outro panorama da própria sociedade. Uma sociedade pós-apocalíptica, que tem poderes paranormais e que, de certa forma, envolve o público com essa trama. Assim como assistir Excalibur, que é um épico lindo e realmente colorido e que vai no cerne da lenda do Rei Arthur. Isso vai no centro, mostra toda a questão de como se foge essa lenda e os primórdios da lenda. Cada personagem ali, Excalibur, merece o destaque, merece a força que tem, merece é pungente. Você consegue sentir que os personagens poderiam existir em um mundo lendário ou até no mundo real. Tudo isso faz do John Boorman um diretor a ser rememorado e até a ser seguido por diretores da atualidade. Por isso a carreira de Boorman é tão importante para o cinema.